Boa noite, Prof. Aline. Boa noite, alunos do curso de Administração, Contabilidade, na matéria Gestão de Pessoas. É isso, né? Então, a Prof. Aline me convidou para falar um pouco com você sobre a psicanálise nas organizações, né? Como funciona, né? Então, eu sou formada pela Unijuí, eu me formei em 2012. Depois eu fiz uma especialização em coaching e liderança, fiz uma formação em testagem, né, com testes psicológicos. Atualmente eu estou cursando uma área nova aí, mas que tem muito a ver com a psicologia, que é a publicidade, né, que é uma área agora ligada mais às mídias sociais, né, que é uma coisa que me interessa, então eu fui buscar esse conhecimento, né. Tá? Então, sobre a psicanálise, assim, ó, por que não é psicologia organizacional? É um nome psicologia organizacional, mas a psicanálise é uma linha teórica que, na minha formação, foi mais evidenciada. Tem outras linhas, né, que vocês conhecem, a linha comportamental, né, a linha humanista, né, tem várias. Então, nós profissionais de psicologia, nós somos orientados na nossa formação a escolher uma linha para seguir, né? Porque na hora que nós estamos escutando o paciente, nós temos que ter um parâmetro, a técnica, né? Aí às vezes as pessoas pensam que psicanálise não tem técnica. Tem sim, né? A gente escuta o sujeito daquele discurso que está se apresentando para nós ali. E na empresa também tem a ver com isso, o sujeito, né? O sujeito diz de quem é o indivíduo, de onde ele vem, qual é a história, o momento social que a gente está vivendo, né? E na organização, dito o trabalho, né? O trabalho em si, a pessoa precisa se reconhecer naquilo que ela está fazendo, porque senão ela não vai conseguir sustentar aquele lugar, aquele trabalho, ela não vai se reconhecer naquele produto, né? Eu acho que vocês estudaram o Fordismo e o Taylorismo, né? Aquelas linhas de produção onde as pessoas, no final, elas não sabiam o que elas estavam produzindo. Elas ficavam na esteira, por exemplo, fazendo uma sequência de peças ali, né? Num tempo melhor possível para se fazer aquilo, né? Rápido. E no final iria se montar o carro, mas as pessoas não sabiam, assim, né, o que estavam produzindo, né. Então, como é importante, hoje a gente vê, por exemplo, as pessoas que são criativas, né, elas se reconhecem muito mais no trabalho, porque elas participam de todo o processo. Digamos que na organização é importante a pessoa saber de todo o processo, o que está acontecendo, onde é que vai chegar esse produto, né, qual é a minha parte nisso, entende? Para ela se sentir parte daquilo ali. Por quê? Nós vamos ter o teórico, o Dejurs, o Christophe Dejurs, que ele vai falar do sofrimento no trabalho, que se liga justamente a isso, essa questão da pessoa não estar se reconhecendo, né? Porque a gente fica muitas horas no trabalho, né? Então, se tu não vai te reconhecer ali, né, fica meio difícil, né? Tem pessoas que se baseiam muito no trabalho delas para se sentir satisfeitas, né? Porque tem pessoas que, quando estão satisfeitas, elas fazem algumas coisas inconscientes, digamos assim, sabe? Aquelas pessoas que roubam alguma coisa no trabalho, isso fala de uma insatisfação. Então, assim, a psicanálise vem no intuito de juntar tudo que está acontecendo, né? Por exemplo, um acidente que aconteceu, né? Que já não acontecia faz tempo e aconteceu de novo e de repente é no mesmo lugar, né? E aí tu vai ter que conversar com essas pessoas para ver como é que tava, né? Se já tinham feito uma pesquisa de clima, por exemplo, aí é mais fácil identificar, por exemplo, lá naquele setor estava acontecendo isso, né? Se tu faz a pesquisa de clima e tu não identifica o que está acontecendo, não trabalha aquilo, é possível que vai gerar um acidente, né?
é que tem acidentes preveníveis, né, pessoal? Por exemplo, usar o cinto de segurança, capacete, né? O cara vai subir no telhado, ele não pode subir sem os equipamentos, né? Então isso é prevenível, mas tem coisas assim que fogem um pouco do controle da consciência, né? Daí vai pro nível inconsciente, que também é um conceito da psicanálise, né? O que está no inconsciente coletivo daquele setor que levou a acontecer aquilo ali, né? Em empresas, por exemplo, que tem um processo mais criativo, as pessoas se envolvem, elas se sentem mais reconhecidas, então elas não precisam, às vezes, nem ter, assim, o melhor salário do mundo, ou um salário que seria compatível com aquilo, né, aqui na nossa região, a gente sabe que tem muitas formações aí que deveriam ganhar muito mais e não ganham, né, daí tem o salário regional ali, enfim, né, então cabe também ao sujeito se sujeitar a esse salário, ou senão ele vai ter que ir para outro lugar, né? Ele vai ter que ir embora, né? E isso diz também do sintoma. Por que uma pessoa fica 20 anos numa empresa? Hoje em dia as pessoas trocam em média serviços de 9 empresas, né? Elas não ficam mais naquela. Então isso diz de um sintoma que a pessoa também tem na instituição, né? Isso liga a pessoa àquela instituição. De repente, o patrão, o modo dele agir, de falar, a pessoa se referencia nele e fica por ali mesmo, né? O sintoma também acontece nas relações amorosas, né? Às vezes tem pessoas que estão num sintoma lá, que se tu for tratar muitos casais assim, eles acabam por se separar, porque aquele sintoma ele vai se desfazendo, né? Na terapia, né? Vai se desfazendo. Então, o que é bom frisar que a psicanálise pode ajudar. Por que assim, tanta conversa, né? A escuta psicanalítica, né? A escuta é muito importante nesse discurso, né? Pra gente não desfazer o laço, né? O social ali, o laço que se formou na institucional, né? É muito importante, então, ter esse diálogo entre as pessoas e fazer aqueles grupos e conversar o setor e o que precisa melhorar, pesquisa de clima, e depois da pesquisa de clima, apareceu isso na pesquisa de clima, né? Então, isso são coisas muito importantes, né? Na questão da demissão também, né? A pessoa... Às vezes é difícil, a gente escuta as pessoas do RH, né? Às vezes dizer que é difícil chamar alguém para demitir, ou conhece a pessoa, né, de muito tempo. E tem muitas empresas que fazem acordo e readmitem a pessoa, né? Mas aí isso é outra questão. Mas quando tu vai demitir alguém, mas a pessoa sabe que ela fez alguma coisa, né? Então, ela sabe o que ela fez. Então, assim, quando for demitir alguém, por exemplo, é um ótimo momento para fazer um feedback, né? Da pessoa, o que estava acontecendo? Qual é que era a insatisfação dela? Porque provavelmente ela estava insatisfeita e demonstrou lá no trabalho, né? Em questão de fofoca, queria comentar com vocês também. Fofoca em si não é uma coisa ruim, né? Porque na verdade é uma forma de comunicação ali dentro da empresa, né? Então é uma coisa que é natural, né? Que vai ter. E assim, conflitos. A ausência de conflito mostra que tem algum problema. Porque quando tem o conflito, tu pode perceber ele e tu pode trabalhar sobre aquele conflito, né? Então, não botar debaixo dos panos, né? Então, sempre é uma forma de agregar, de crescer. Então, o discurso psicanalítico, né? O discurso do sujeito vai falar disso, né? O que está acontecendo? Por que está acontecendo tal situação, né? Por que a empresa estagnou, né? Em questão de crescimento, de produção, por que um setor produz mais que outro, né? Aí entram também, pessoal, as questões assim, da personalidade, né? Que o Freud coloca assim, que os neuróticos, né? Ser neurótico é normal, tá, pessoal? Quando alguém fala assim, tu é neurótico, isso é ótimo, né? Porque se não fosse neurótico ia ser outra coisa
sem estrutura não dá. Então, as estruturas da personalidade lá que o Freud fala são a histeria, a neurose obsessiva e a fobia, tá? Então, digamos que o neurótico obsessivo, por exemplo, ele vai fazer ações repetitivas ali, né? Para aliviar os pensamentos que ele tem repetitivos, tudo, isso até é bom, né? Mas ele pode vir a sofrer de tanto repetir as coisas, de tanto repetir o trabalho ali, né? A histeria tem mais a ver, assim, com aquela pessoa que vive se queixando, né? No trabalho, assim, que fala bastante de si, assim, dos seus problemas, né? E a fobia tem a ver com medo, né? No caso, o Freud usa o caso do pequeno Hans, que ele tinha medo de cavalo, enfim, daí ele vai trabalhando a fobia do Hans. Inclusive, ele trabalha por cartas, porque os pais moram muito distante de onde é o consultório do Freud, então ele não poderia atender o menino conforme o método dele desejado. Então, ele foi pedindo para os pais fazerem essa intervenção, né? Então, tem essas questões da personalidade que também vai influenciar no trabalho, né? Então, é importante a gente saber que existem essas personalidades, né? Porque vai se juntando, aí tu junta as personalidades, aí tu junta o sintoma, aí tu junta o desejo. O desejo ainda não comentei com vocês, né? Então, a pessoa normal sempre vai ter a falta, né, pessoal? Vocês já ouviram falar do sujeito faltante, né? Porque a falta vai remeter a alguma coisa, ao desejo, aquilo que eu quero, né? Algo que move o sujeito, né? Aí às vezes tu fala assim, mas eu sou muito ansioso, né? Mas assim, a ansiedade também pode produzir, né, no trabalho. Ela pode ser uma forma no trabalho é uma forma de extravasar essa ansiedade, né? E aí tu tem que ver que tem os transtornos também, né? Mas aí não entra na parte da psicanálise, daí já entra mais na parte da psiquiatria, né? Mas os fundamentais, então, são esses: a neurose histeria, né? Histriônica, a neurose obsessiva, que tem o toque também, né? Que tem as pessoas que repetem os rituais. Na empresa pode ter alguém que seja assim, né? Ou alguém que vai limpar também. Pode ser que seja obsessiva, a pessoa fica limpando, né? Para aliviar justamente esse fluxo de pensamentos que ela tem. E a fobia, então, né? Digamos que a fobia é um transtorno do pânico, assim, né? Que a pessoa não pode ver, por exemplo, barata, né? Aranha, rato, né? Que ela foge daquilo, né? Mas pode ter fobia de qualquer outra coisa, né? Enfim, aí se for percebido isso durante o trabalho, isso também pode ser trabalhado, né? De repente de forma individual na terapia, né? Mas se a pessoa consegue produzir mesmo com aquilo, a histérica tem os sintomas corporais, então, também, né? Que somatiza no corpo. Pode ser... aí pode ser também que tem que trabalhar também, né? A nível de terapia também, né? Mas não é na questão de eliminar os sintomas. A pessoa precisa conseguir conviver com aquilo, conseguir produzir. Se ela consegue, se ela não adoece com isso, tá tudo bem, né? O problema que nós temos que pensar na instituição e o indivíduo é assim: se não está produzindo, o que está acontecendo, né? É um adoecimento. Alguma coisa ali está dizendo que não está bem, que estancou ali, né? Que não está fluindo, né? Então, são questões a se observar.
Então, quem vai trabalhar diretamente com pessoas precisa estar aberto a escutar, né? Não só ouvir, né? Ouvir é quem tem ouvido, todo mundo ouve, né? Mas escutar com empatia, né? Tem até, se a Prof. Aline achar interessante, nós temos a PNL, que eu estudei no coaching também, que fala sobre modelar, quando tu vai falar com alguém, se a pessoa é visual, auditiva ou sinestésica, também é mais fácil de identificar. Para trabalhar com a pessoa é mais fácil na empresa, é mais rápido, eu diria, né? Aí tu modula de acordo com o que a pessoa é, né? De acordo com a forma que a pessoa fala, porque os três tipos de programação neurolinguística, né? Que em geral nós temos um dos três, né? Cada pessoa tem um desses três que predomina. Aí é mais fácil de conversar com a pessoa, né? Então, de repente, se a prof achar interessante, eu falo mais um pouco sobre isso na próxima aula online, né? Porque eu disse pra prof, então, que seria mais interessante eu ficar online, né? Com vocês, daí, de repente, quem tem uma dúvida ali já manda. Aí eu vou tentar responder o que eu não souber responder, né? E, de repente, eu pego e respondo depois também, né? Sem problemas, né? Então, deixa eu falar uma outra coisa aqui. Na linha de produção, por exemplo, tem aquele funcionário que, né, mata pau, né? Que faz as coisas tudo assim, né? E de repente ele tá lá sem fazer nada, às vezes. Todo mundo passa e diz, mas fulano tá sem fazer nada. Mas todo mundo pede alguma coisa pro fulano fazer e o fulano dá um jeito de fazer rapidinho. E aí ele fica lá depois mexendo no celular e tal, né? Mas aí, tira aquele fulaninho de lá pra te ver. Aquele que não faz nada, aparentemente. Né? Então, é uma questão de estar sensível às coisas, né? Ver o ritmo de trabalho de cada um, porque não são todos que trabalham no mesmo ritmo. E, por exemplo, lá no Fordismo, né? A linha de produção, teve um fulano lá que trabalhou melhor que os outros, que trabalhou em determinado tempo. Então, todos tinham que fazer determinado tempo, porque fulano fez um determinado tempo, né? Então, o fulano, às vezes, fica mal visto, né? Porque, por causa do fulano, você tem que fazer mais rápido, né? E mais um exemplo que eu queria dar para vocês do... Então, esse fulano, ele vai servir de parâmetro para os outros, né? Então, eu queria falar mais uma coisa para vocês aqui, para não esquecer, é da seleção de pessoas, né? Que no processo, que vocês têm aqueles organogramas, né? As empresas ficam organizadas por aquele organograma, então ele é muito importante, né? E na seleção de pessoas também as atribuições da pessoa, descrever o cargo, né? As habilidades necessárias, né? Observar também no currículo se a pessoa, de repente, pode se encaixar numa outra vaga. Ela quer concorrer a uma, mas ela vai se encaixar na outra, né? Ali, pelas atribuições do cargo, você pode ver isso, né? E esse fulano, então, que fez mais rápido as coisas lá na empresa, digamos que ele é um talento, né? Então, ele tem que ser reconhecido, né? Porém, aqueles que fazem um pouco diferente o trabalho, né, não podem se sentir preteridos. Tem também um exemplo que eu queria dar, agora eu lembrei aqui, quando a pessoa entra na empresa, né? Como é importante ambientar esse novo para a história da instituição, né? Conhecer os setores ali e tudo. Justamente aquela coisa que eu estava falando no início, né? Da pessoa se reconhecer no processo. Então tá, a minha parte é essa, depois vai pro fulano, depois no final é aquilo ali, né? Então precisa ter esse diálogo, essa clareza, né? Entre os colegas ali, né?
E outras questões, assim, né, pessoal, de crescimento, desenvolvimento pessoal, né, de confiança, né, de autoridade, né, a liderança, né, é uma coisa muito importante também, que a pessoa que tem autoridade, ela vai conseguir influenciar os outros. Mas como que ela vai conseguir ser o líder, né? O líder e o chefe, né? O chefe, geralmente, ele não consegue ser líder por quê? Porque ele não dá o exemplo, às vezes. Ele não sabe nem como é que é o sistema da produção, né? Nas empresas familiares, às vezes acontece isso, a pessoa não sabe, né? E às vezes entra um fulaninho lá na empresa que ele começa embaixo e vai indo, conhece todos os processos, né? E de repente demitem o cara, às vezes ele não quer fazer uma formação a mais que a empresa está precisando, né? Mas o cara é um talento, ele foi progredindo, mas ele não quis estudar mais, né? Quando a empresa começa a se profissionalizar, né? A empresa familiar, o que acontece? Ela vai querendo pessoas que tenham, assim, o nível técnico também, né? O terceiro grau, né? Que é a graduação. Então, eles vão querendo mais esses serviços, assim, para poder expandir mais para outras áreas, né? Claro, vai ter sempre os outros que vão ficar na mão de obra, né? Mas isso não impede da pessoa trabalhar, estudar um novo método de fazer as coisas, né? E então tem que pensar também nessa retenção dos talentos, né? Porque tem empresas aí que demitem a pessoa depois de um tempo, o costume é assim, de readmitir a pessoa, porque a pessoa, para dar uma segunda chance, né? Mas a pessoa era boa, por que não reteve o talento antes, né? Porque não tem lá a progressão da carreira, não tem, né? Isso é uma coisa, um fator também que estimula, né? A motivação, que motiva as pessoas, assim. Tu tem que ter um objetivo, né? Não é questão da meta, que tem que bater a meta sempre, né? Isso também é bom, se a pessoa é bem remunerada, é uma coisa interessante, né? Mas aquele objetivo, assim, sabe, da pessoa ir crescendo, né? E principalmente se o patrão incentiva a pessoa a estudar, né? Os cursos online agora, né? Tem bastante formações aí para quem quiser se especializar. Então, assim, é sempre bom, pessoal, tá aprendendo, né? Vocês aí, pelo que eu vi, é um curso que condensa bastante coisa, né? Administração e contabilidade é bastante coisa, né? Porque também tem a área das finanças, né? Para cuidar. E isso é uma coisa também importante, porque às vezes a pessoa cuida melhor das finanças da empresa do que das finanças pessoais, né? Então, nesse aspecto, agora lembrando do profissional que o mercado busca hoje, é o profissional T. Vocês já ouviram falar disso? O profissional T? Então, digamos que no curso de vocês da administração, tá? Vocês precisam lá saber de compras, vendas, finanças, gestão de pessoas, nessa faixa aqui, tá? Gestão de pessoas, que mais? Entradas e saídas e balancete e tudo, tá? Tá nessa linha. Dessa linha aqui, horizontal, vocês vão ter que escolher, digamos, 2, vertical, gestão de pessoas e financeiro, que vocês vão ter que, assim, ó, dominar, né? Então, esse é o profissional T. Inclusive, quando for buscar conhecimento em outras áreas também, para poder agregar na sua própria formação, né? Por exemplo, se você vai buscar um curso de uma formação em psicanálise, não precisa fazer graduação em psicologia, mas é uma formação em psicanálise. Aí vai ter supervisão que a gente faz dos casos que a gente atende, análise pessoal, daí com o pessoal da instituição que faz essa formação, né? E aí o conteúdo em si, mas acaba que no fim ele sai mais caro que a graduação quase, né? Mas é isso que os médicos fazem, assim, os psiquiatras, eles fazem, psiquiatra com formação em psicanálise, né?
Mas hoje em dia tem bastante coisa. Antigamente não tinha essas redes sociais, a gente não podia usar muito. A gente nem pode divulgar muito, por exemplo, preço, porque a gente não divulga, porque o nosso código não permite que a gente divulgue preço, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que administrar também ali no nosso dia a dia, né? Porque a gente não pode fazer digamos, oferecer a psicoterapia com resultado X, né? Porque para cada um vai ser um determinado resultado, né? Então a gente não pode fazer isso. A gente também não pode dizer assim, eu possuo formação nisso, ou tá se formando em alguma coisa. A gente nem poderia mencionar que tá estudando, tá? Então é uma coisa assim bem rígida ainda, né? Que exige uma ética dos profissionais em relação a isso, né? Quando vai oferecer o seu serviço, né? Hoje, assim, no nosso código tá que a gente vai promover o conhecimento da psicologia, né, para as outras pessoas, que a gente vai levar isso para as outras pessoas, né? Então é uma questão da nossa ética, continuar falando da nossa profissão, né? Então acho que no momento seria isso. Aí eu combinei com a prof que vocês iam ir anotando as dúvidas pra gente tirar daí na aula ao vivo, né? Aí vocês vão colocando lá, de repente, se vocês encontrarem alguma outra coisa, né? De repente falar um pouco mais do coaching ali, se a prof achar interessante. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse vídeo salvo lá no YouTube, quem quiser rever pode rever, tá? Se vocês quiserem alguma sugestão de leitura, algo do tipo assim, podem me pedir, daí eu vou providenciar para vocês, tá? Então espero que vocês tenham entendido por que a psicanálise, né? Do que a psicanálise trata, né? Inclusive, eu espero que eu tenha conseguido organizar as ideias, né? Porque a psicanálise tem o conceito da associação livre, né? Que aí a gente vai conversando e vai falando de vários assuntos e vai puxando, assim. Aí eu fico muito nisso, às vezes eu não consigo muito organizar o esqueleto da fala, né? Mas enfim, é isso aí então, tá? Um abração pra vocês, até a próxima.